No livro de Atos, no capítulo 16, está registrado sobre a segunda viagem missionária de Paulo. No Atos capítulo 15, Paulo havia subido a Jerusalém, ali se reunido com os demais apóstolos, já que alguns fariseus haviam se convertido e estavam tentando introduzir ensinamentos como guardar a lei ou sobre a circuncisão. E Paulo agora ele reúne com os irmãos, há um concílio ali, e ele pega cartas e ele resolve viajar novamente e passar essas diretrizes para a igreja. Então ele parte agora para uma viagem missionária. Ele não foi mais com Barnabé, mas ele foi com Silas. E a primeira lição que eu aprendo aqui no versículo 40, no capítulo 15, eles saíram encomendados pelos irmãos e debaixo da graça de Deus. Irmãos, a obra do Senhor, nós não podemos lutar sozinho. Um soldado, ele não consegue ganhar uma guerra sozinho. Ele precisa de suporte. Então nós temos que viver em unidade. A primeira lição que eu aprendo: vive em unidade com a igreja. Esteja debaixo de oração. Esteja em comunhão com os irmãos. Não queira lutar sozinho. Sozinho é impossível nós vencermos. Nós precisamos um do outro. Por isso nós somos o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. E eles partem agora para fazer a obra de Deus. E uma segunda lição que eu aprendo se encontra em Atos 16, versículo 6. Paulo e Silas, eles eram homens que tinham comunhão com o Espírito de Deus. Eles eram sensíveis à voz de Deus. E nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Temos que estarmos atentos. O Senhor fala conosco de várias formas. E não podemos sair guiados pela nossa emoção ou simplesmente fazendo as nossas escolhas baseadas nos nossos sentimentos. Mas temos que ser guiados pelo Senhor. Temos que ouvir a voz de Deus. E esses homens, nós vamos ver que eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus os impediu. Eles foram na direção certa, eles foram obedientes ao Senhor. E nós temos que ser obedientes. Uma terceira lição, nós vamos ver que Paulo e Silas, Paulo teve uma visão durante a noite. Eram homens que tinham dons espirituais. A igreja precisa ter dons espirituais. Nós temos que buscar os dons espirituais. Orai para o Senhor, me capacita para fazer a tua obra. Me ajuda, Senhor, a ter armas espirituais. Porque nós não lutamos contra a carne e contra sangue, mas contra demônios. Precisamos de ter dons espirituais. Precisamos buscar isso. Busque dom espiritual, que o Senhor vai capacitar você para a obra dele. E nós vemos aqui também, acompanhando a leitura, no versículo 13, esses homens, eles obedeceram a voz do Senhor. E eles foram agora. Porque o Senhor havia dado uma visão para Paulo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles foram obedientes. Nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E eles chegam agora ali em Filipos. E eles começam a fazer a obra de Deus. No versículo 13 vai dizer que no sábado eles foram para a beira do rio. E ali eles faziam orações. Não há como nós vencermos se nós não orarmos. Nós só vamos vencer as batalhas com o joelho no chão, buscando a presença do Senhor, buscando revestimento espiritual, buscando direção, buscando dom espiritual, buscando que o fruto do Espírito Santo esteja presente em nossa vida, para que possamos ter estratégia, sabedoria para lutarmos nas adversidades, durante os ataques do inimigo, para que não venhamos entrar na nossa carne e estragar a obra de Deus. Então esses homens oravam, e eles davam fruto em qualquer estação. Nós vamos ver que eles vão ganhar Lídia, uma vendedora de púrpura. Ali estavam num lugar bom, estavam dando fruto, ganhando almas. E mais à frente, quando eles foram presos, estavam numa cadeia, mas isso não os impediu de orar e buscar a Deus. E lá também eles ganharam a família inteira de um carcereiro. Haviam apanhado, estavam tristes,
mas isso não os impediu de orar, louvar e adorar a Deus. Eles adoravam a Deus em qualquer situação, eles davam fruto ao Senhor em qualquer época, e nós não podemos, somente quando as coisas estiverem bem, queremos dar frutos, mas em todo o tempo, que possamos ser árvores frutíferas e estarmos enraigados em Cristo. E também uma quinta lição aqui que eu aprendo. Esses homens eram homens que tinham discernimento espiritual. Nós vemos no versículo 16, eles estavam descendo para orar, uma mulher que era possessa por um espírito de adivinhação começou a falar, esses homens são homens de Deus, são santos homens de Deus. Eles não aceitaram aqueles elogios daquela mulher. Mas eles são que aprendem, não há comunhão entre a luz e as trevas. Se eles aceitassem aquilo, a igreja estava nascendo ainda, as pessoas iam pensar assim, essa mulher também é de Deus, porque está falando de Deus. Mas Paulo teve discernimento espiritual e repreendeu aquele demônio. Por isso nós precisamos de dons espirituais, precisamos ter comunhão com o Senhor, para que possamos nos enxergarmos os ataques do inimigo, as ciladas do inimigo, e não cairmos em embaraços. Sansão era um homem chamado por Deus, mas não teve visão nem discernimento, e acabou cego numa prisão, perdeu sua força, perdeu a presença de Deus, porque brincou com o diabo, e nós não podemos brincar de ser cristão, mas temos que viver em santidade e ter comunhão com o Senhor para que possamos fazer a obra de Deus. E eles tinham isso. Eram homens que tinham discernimento espiritual. E continuando a leitura, nós temos que estar preparados. Uma sexta lição que eu aprendo, nós não estamos livres de ingratidão. Aquele demônio foi expulso, eram para as pessoas se alegrarem e agradecer a Paulo pelo que ele fez, mas não os donos daquela mulher que era escrava. Eles ficaram enfesados, porque a esperança de lucro deles havia se perdido. Então eles mandam prender Paulo e Silas, e eles arrancam a roupa deles ali, eles são açoitados com vara, apanham diante de todo mundo, ingratidão. E quantas vezes também as pessoas são ingratas para conosco, há lutas, há levantes, e sofremos e pensamos, Paulo e Silas podiam falar, Senhor, nós fizemos o bem, nós estamos fazendo a sua obra, estamos seguindo a sua direção, mas a Bíblia nos deixa bem claro, quando Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, aqui nessa terra nós não estamos livres de passar por lutas e por problemas, mas o Senhor está conosco para garantir a nossa vitória, o Senhor está conosco para consolar o nosso coração, mesmo quando as coisas não acontecem da forma qual nós queremos, nós temos que buscar a Deus, adorá-lo, louvar o nome dele, porque ele é digno de toda a adoração. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. À meia-noite, eles começaram a adorar a Deus, a louvar o Senhor. Então, no versículo 26, vai dizer que, e de repente veio um terremoto. Deus age no de repente. Uma sétima lição que eu aprendo aqui. Talvez as coisas não estejam conforme você queira, mas não desista, continue orando, continue louvando a Deus, continue adorando o Senhor, porque de repente o Senhor abre as portas, de repente o Senhor quebra as algemas, de repente o Senhor muda o quadro da sua vida, de repente o Senhor abre as portas de emprego, de repente o Senhor cura, de repente o Senhor salva. Ainda que nós não entendemos, nós temos que crer que o Senhor é um Deus que age de repente. O Senhor tem poder, porque a Bíblia vai dizer que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. E agora o Senhor muda a história. Aqueles que mandaram agredir Paulo e Silas ficam sabendo que eles eram cidadãos romanos e voltam e mandam libertá-lo. A família aqui do carcereiro é salva, as portas são abertas. E a igreja de Filipos foi uma igreja que cresceu ali no poder da presença de Deus. Porque Paulo e Silas eram homens que tinham comunhão com o Senhor. E Deus honrou eles poderosamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.